Boa noite. Estamos iniciando neste ponto mais uma edição do nosso Vox Mundi. Eu aqui em Florianópolis, o Arlindo Falco Júnior lá no Rio de Janeiro. Nós já estamos por aqui, você já vai ver o Falco por aí, tá aí ele. Tudo bem? Boa noite, Falco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da RW Brasil. Bem, vamos continuar, evidentemente, nesta nossa senda aqui de discutir as questões macro, e é claro, tudo tem a ver. A impressão que dá, analisando de forma um pouco rápida, que o nosso programa trata apenas de questões internacionais. Mas, na verdade, como a gente trata, como diz a nossa logomarca, além do fato, não podemos tratar coisas brasileiras sem olhar para o resto do mundo. E principalmente o inverso disso. Toda vez que nós vamos analisar alguma coisa macro, nós, como somos brasileiros, temos esta visão nacional das coisas que estão lá fora. E as coisas lá de fora influem em muito o que está aqui dentro. E não vamos esquecer que somos o Brasil e que temos esta colonização histórica com os norte-americanos. Aparentemente já disseram isso muitas vezes: o que é bom para lá é bom para cá, e a gente está discutindo isso intensamente nestas últimas décadas. E vamos então continuar nesta linha, conversando agora com o Falco aqui estas questões internacionais macro que estão acontecendo no país norte-americano e as consequências aqui e aquilo que nos atinge aqui. Hoje o nosso programa vai trazer uma questão importante, que é uma questão americana, uma intervenção de um ex-general americano, general aposentado, e é muito peculiar o nome dele com, vamos dizer, o apelido que deram a ele. Nós estamos falando do general James Norman Mattis, né? Dizendo melhor na língua inglesa. Ele é de 50, da década de 50, é um general aposentado, fuzileiro naval, e dito pelos americanos, o general dos generais. Na verdade, o Mattis, ele tem um apelido mais popular nos Estados Unidos de cachorro louco, né? E dizendo na língua dos americanos, né, é o Mad Dog. Acho que todos leram já aquela revista Mad, né? Pois então, o homem atende por esta alcunha nas ruas lá pelos Estados Unidos. Bem, este general resolveu dar um pitaco, né? Como alguns dos daqui também fazem. O general Mad Dog andou dizendo coisas ao presidente Trump, e quase impossível achar que alguém possa criticar o Trump por aquilo que ele não está fazendo, né? Mas o general parece que conseguiu ser mais, vamos dizer assim, estar mais ao conservadorismo do que o próprio Trump, né? Bom, o ex-general fuzileiro naval está dizendo que Trump está errado na sua linha política. E que essa história de usar exército, o Trump está falando de lado. Há quem diga que usar exército contra os americanos é um negócio quase inacreditável, né? Mas o general parece que está metendo o bedelho nisso, mesmo aposentado. Bem, o que isso tem a ver com o Brasil? Mourão andou dizendo que são terroristas aqueles que estão contra o governo. E isto tem muito a ver com o que o general por lá em cima está dizendo também. Vamos tratar disso. Além disso, a questão econômica do G10 ou 11 que o presidente Trump está tratando. O presidente parece que andou consumindo alguma coisa por aí que a gente não sabe, porque não existe G11 nem G10, existe o G7. E diz que o Brasil está de fora disso. O Brasil nunca esteve dentro, portanto não pode estar de fora, né? E uma coisa estranhíssima, Trump está entendendo que no G10 cabe a Rússia de Putin, mas não cabe a China, que é a principal rival no momento econômico mundial. Enfim, coisas desse tipo nós vamos tratar hoje aqui no nosso Vox Mundi. Fiz uma salada, mas acho que uma salada mista interessante, né, Falco?
Com certeza, eu acho que facilita até para o que nós temos que aqui comentar, né? Agora você dá a garfada pelo lado que quiser. Vamos começar por onde? Bom, vamos, penso começar aí pelo, como você fez, pelo assunto do general Morris, né? Mattis, que o Mad Dog, ele concretamente, ele disse que estão há 3 anos com o presidente tentando dividir os americanos. Um presidente que não governa para os americanos, ele governa contra e governa para dividir o povo americano. E ele invoca, inclusive, Lincoln, no momento atual, e que os americanos têm que se unir contra ele e apesar dele. Ou seja, os americanos têm que se unir contra o Trump e apesar do Trump. Invoca Lincoln, os anjos de Lincoln, para que protejam a unidade da nação americana, né? Ele também ele foi secretário de Defesa, né, que aqui no Brasil é o correspondente a ministro da Defesa, e o Mark Esper, que é o atual secretário de Defesa, também recuou, também criticou e não concordou com a utilização das tropas federais, do exército americano, na repressão aos conflitos. E aqui, para os nossos ouvintes, é interessante ver o seguinte: os Estados Unidos eles têm um forte espírito federalista, né? Cada estado tem uma legislação própria sobre temas que são importantes, que no Brasil são unificados, mas lá não. Por exemplo, aborto. Tem estados que são permitidos, tem estados que não são permitidos, não é permitido, né? Então, mas sobre essa questão de emprego de tropas federais, é irrecorrível, não tem como ser diferente de que o Estado que tem que reivindicar. A União não pode botar o Exército nos estados, se quer intervir nos estados, sem o pedido do governador e das autoridades estaduais. Então, esse confronto, e é isso que o Metz fala, da divisão da sociedade americana, ele instigando fazendo uma luta claramente contra os governadores, particularmente os governadores democratas, uma situação que veio nisso. E acho que isso tem, Marcelo, e encerro por aqui, ensinamentos importantes, porque uma das coisas que tanto o Mark Esper como o cachorro louco, né, o Metz, falaram, é que há uma excessiva politização das Forças Armadas, né? Há uma excessiva participação e politização politização da política interna e externa, e isso com as Forças Armadas envolvidas. E eles são contra isso, se declararam claramente contra isso. Evidentemente que a situação do ministro da Defesa, depois de ter falado isso para o Trump, e dito isso à imprensa, não deve estar sendo muito confortável. Eu acho, Marcelo, que ele deve estar arrumando as gavetas. Tá certo. Bom, bom dizer, nesta história toda também, que nós não estamos fazendo aqui vamos dizer assim, a defesa do cachorro louco, né? Do general Mad Dog. Muito pelo contrário. Aliás, o apelido do general é um apelido dado pelos norte-americanos, pelos próprios co-irmãos, né? Não temos nada com isso, apesar de nós concordarmos em grande medida com o apelido. Mas ele já tem tido, historicamente, posições muito, muito conservadoras, né? Que assustam o mundo, né? Ele, por exemplo, recentemente ele foi contra a retirada apressada dos soldados americanos da Síria, né? E outras coisas do gênero. Ou seja, ele quer ser mais ainda, vamos falar aqui no nosso palavreado bem latino e brasileiro, ele se acha mais danado do que o próprio Trump, né? Então, isto tem, obviamente, tem os seus afiliados aqui no Brasil, né? Essas opiniões translocadas assim têm as suas correntes aqui dentro do país.
Antes de entrar na questão do G7, Falco, ainda sobre essa questão americana, você acha, como está achando a imprensa brasileira já aqui, que nós estamos diante de um novo país mesmo, americano? Os Estados Unidos estão se reescrevendo? Ou isso é um exagero, hein? Olha, Marcelo, o mundo está sendo reescrito. O mundo que vai surgir pós-pandemia e pós essa crise econômica, ele será outro mundo, né? Nos Estados Unidos, aí depende do enfoque. Penso que as pessoas, pelo menos as matérias que eu tenho lido, dão muito espaço, né? Dão muito credibilidade, né? Como aquilo que vai acontecer mesmo, as palavras de Donald Trump, entendeu? E penso que a realidade não está mostrando isso. Nós estamos ingressando no 10º dia de manifestações nos Estados Unidos, né? E essas manifestações contam com 70% de aprovação do povo americano. Tá? Então, e a situação do Trump como líder, como presidente, candidato à reeleição, e a eleição americana é nesse ano, ele se encontra numa situação onde virtualmente ele perdeu a eleição. Tá? A não ser que ocorra, evidentemente, cataclisma. E olha que ele está perdendo a eleição, é mais ou menos aquele time que não está jogando nada do outro lado, mas ele cisma em fazer gol contra. Então, o nível de contradição do Donald Trump internamente, eu não creio. Eu acho que ele demonstrou sinais de esgotamento. Acho que a sociedade americana ela está chocada, não só por aquele brutal assassinato, com a demonstração de racismo absolutamente abominável, mas também pela atitude translocada do presidente, como a palavra do general que você citou, o cachorro louco. Então, acho que é uma reação da sociedade americana. Tá, não? E acho que a chance de ele fazer. Agora, um outro mundo, tá, não? E eu vou dizer, Marcelo, nós não vamos poder abordar aqui, era um tema até que eu pensava em trazer para cá hoje, mas esse tema não, né, por conta dessas declarações que eu considerei muito importantes dos generais americanos, né, é a questão da crise econômica. Uma hecatombe forte no sistema financeiro e econômico mundial, ela, no segundo semestre, ela está marcada, é uma catástrofe anunciada. Tá, não? Um duelo marcado com a crise, é isso que enfrenta Trump. Então, ele não enfrenta, no cenário político, facilidades, não enfrenta uma crise social e enfrenta uma crise econômica que vai dilacerar. Eu não sei se você teve a oportunidade, Marcelo, de ler um jornal comunista, né, dos Estados Unidos, chamado Bloomberg, tá, não? Muito lido por aquelas pessoas lá de Wall Street, tá, não? Onde ele fala que eles não têm mais presidente da República. O que eles têm é um tuiteiro que vive fazendo marketing o dia inteiro e que o país está acéfalo. Então, eu creio que esse é o sentimento que se encontra a sociedade americana. Eu penso que o Trump pode começar a arrumar suas malas também, porque na Casa Branca, que ele quis transformar a casa da supremacia branca, então ele não vai ficar ali depois das eleições. Bem, sobre isso até eu tive a oportunidade de andar tweetando sobre esses insultos e queixas do Trump no Twitter, e essa opinião da Bloomberg, disse assim: além da habitual mistura de insultos e queixas, ultimamente usa o seu Twitter para expor teorias de conspiração e expressar fantasias horríveis, como se alguém governasse o governo. A observação sobre Bolsonaro é o editorial do Bloomberg sobre o Trump. É um negócio que não dá para definir quem é quem, né? Só estando escrito a gente
Mas podia ser usado aqui, né, o Falco? Ah, com certeza, né? É que, além de tudo, é uma cópia piorada, né? Sem o tanto glamour americano. Quer dizer, o rapaz aqui, o nominado, entendeu? E esse vice-presidente, eles copiaram e acho que eles entraram numa furada, né? Mas eles são muito piores do que o original. Ele é uma cópia de uma desgraça e é uma desgraça muito pior. Agora, o Falco, aí já trazendo a coisa para os nossos campos aqui, o Trump, então, como eu já disse no início do programa, o Trump está na área da economia tentando fazer as suas costuras aí, meio bastante atrapalhadas, como sempre. Primeiro confundindo o G10 e o G11 com o G7, que é o que existe na realidade. E andou dizendo que o Brasil foi rebaixado de um lugar que nunca esteve. E ainda deixou de fora a China no que seria um G10 para ele, ou G11, incluindo o Putin e deixando de fora a China e rebaixando o Brasil, que nunca lá esteve. Eu fico me lembrando nos anos 80, quando disseram os partidos proscritos poderão se inscrever, e aí se referindo aos partidos que não eram nem partidos, né? Eram apenas movimentos e que nunca foram inscritos. E, portanto, não podem ser proscritos, né? A mesma coisa aqui se fala do rebaixamento do Brasil de um lugar que ele nunca esteve, né? Mas o que Trump está aprontando? O que quer o Trump? A gente nunca sabe onde é que o Trump está amarrando, né, o seu barco. Mas o que ele quer dizer com esta elevação de Putin, uma criação doida de um G de 7 para 11 e deixando de fora a China e o Brasil? Bom, está claro que dentro da proposta elaborada, ele quer, em primeiro lugar, fazer uma frente única, né? Uma frente ampla, né? Contra a China, né? Na realidade, ele não quer montar um grupo de países para discutir as questões econômicas e políticas mundiais, né? Ele quer montar uma frente contra a China. Aliás, eu penso que aí eu acho que é interessante a gente ver como os diversos atores reagiram à proposta. Houve já algumas primeiras reações. A primeira reação que houve foram dos russos. E eles disseram que é inaceitável e inadmissível, não existe qualquer organismo internacional sem a presença da China. Então, eles não entraram nessa de se colocarem, aceitarem. Claro, se são convidados para a reunião, que também sofrem sanções, a Rússia sofre sanções dos Estados Unidos e da Europa, entendeu? Se convidado na reunião, pelo menos o que eu já vi do Putin, eu acho que ele irá. E se bobear, ele rouba a festa, porque ele realmente tem o que dizer. A Angela Merkel, ela foi convidada a estar presencialmente nessa reunião do G7, que seria ampliado para um G10, né, ou G10 ou G11. E ela recusou o convite do Trump. E o discurso europeu, o discurso dela e do Macron, é um discurso multilateralista, né? E ela teve recentemente uma reunião com o Xi Jinping para estreitar os laços da Europa com a China, né? Então, eu penso que esse teatro do Trump, ele no cenário internacional, que aí não tem nenhum bobo, né? Não é um cenário que se preze a esse tipo de comportamento, eu não penso que essa atitude dele vá prosperar. Mas, no entanto, o que ele está propondo, né? Um G7 com a presença da Índia, com a presença da Rússia, com a presença da Austrália, entendeu? Além dos 7 que já fazem parte, que é Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, entendeu? E Estados Unidos, então essa que eles querem controlar o mundo por aí, entendeu?
Acho que esse é que é o discurso dele. Tá, não? E é um discurso anti-multilateralista, anti-China, como se pudesse ter um mundo anti-China. Tá, não? Agora, o Falco, se é isto que pretende Trump, ele na prática acaba fazendo, do ponto de vista econômico, estratégico, um bem para o Brasil, né? Porque junta o Brasil de uma forma muito interessante com a China, né? Ô Marcelo, eu penso que o Brasil precisa se reencontrar com o Brasil, né? Porque isso que você falou já é um fato econômico. Hoje, 40% das nossas relações econômicas, de saldo na balança comercial, isso aumentou recentemente, são com a China, né? E com os Estados Unidos, nós temos déficit na balança comercial, nós não temos superávit na balança comercial. Então, se tem alguém de bobo nessa história aí, esse bobo chama-se Brasil, virou bobo da corte. Não é à toa que nem citado para pegar os restos da mesa do G10 é citado, porque quem é bobo não entra na festa. Tá, não? Essa não é festa para bobo. Uhum. Antes de nós entrarmos na reta final do programa, nós já estamos com 21 minutos de Vox Mundi, ainda na questão da economia, e economia mundial, americana especialmente, eu estou lendo agora aqui, num site especializado em petróleo, o Oil Price, a última notícia que tem aqui, eu falo que eu tenho acompanhado diariamente quase esse site, e na semana que passou, eles anunciaram várias vezes a retomada dos preços do petróleo, enfim. Agora, especialmente agora, nesse instante, o petróleo recua na construção de grandes combustíveis. Bom, o petróleo está numa construção maluca, né? Porque sobe, desce, mas não consegue superar os bons preços de antigamente. Qual é a tua avaliação sobre isso? Por que está acontecendo isso com o petróleo? Principalmente essa pequena retomada, que é uma retomada que me parece ser para enganar bobo, né? Bobo de bolsa. O sujeito acha que está se recuperando, mas na verdade está lentamente baixando cada vez mais. Eu não sei se erro muito. Qual é a tua avaliação? Bom, eu penso que nós estamos correndo o risco de termos um novo crash na indústria petrolífera mundial e americana. Porque o que ocorreu? Quais são os fatos? Isso são importantes. A realidade é que ela é importante nesse meio, né? Você tinha um consumo pré-pandemia da ordem de 100 milhões de barris dia, né? Esse era o consumo da economia mundial. Por conta dos cortes na produção, né? Essa produção, inclusive, o consumo caiu e caiu bastante, caiu na faixa em torno de 70 a 80 milhões de barris dia, eu estou falando do consumo mundial. E a Rússia, a Arábia Saudita, concordaram em fazer um corte brutal na produção. E esse corte ele chegou à produção mundial a 70 milhões de barris dia. Os Estados Unidos, e aí que mora o problema, que foram o maior produtor de petróleo hoje mundial, estavam na faixa de 12,5, quase 13 milhões de barris dia, né? Com a subida do petróleo, que saiu, estava em torno de 30, está se aproximando dos 40, né? Por quê? Porque 40 é quando 40 é que aquelas companhias do shale gas, shale oil, conseguem respirar, as maiores, porque a grande maioria quebra. Então, ou seja, quando você recupera o preço e retoma a produção americana, a tendência, e nós podemos fazer um programa específico novamente sobre esse assunto, é você ter um choque de oferta mundial. Porque esses que estão reduzindo sua produção para recuperação de preço, não vão ficar assistindo o americano recuperar sua produção e ocupar os mercados. Vai ter reação. E se eles aumentam a produção, o preço vai despencar, e essa é a minha avaliação. Nós estamos perto a permanecer isso de um novo crash nos preços da indústria petrolífera. Uhum. Bem, entramos na reta final. Quero mais uma vez, então, encerrar o programa com uma questão nacional, Val. Queria que você fizesse uma avaliação
sobre o quadro que nós estamos vivendo hoje. Da última vez que nós conversamos, isso foi na terça-feira, no Caleidoscópio, junto com o professor Manuel e o Delroio, nós vimos ali que havia vamos dizer assim, um oferecimento na mesa de negociações, de turbulências, um manifesto que propunha um saco de gente a favor de um manifesto juntos. Mas era um saco grande demais, que incluía o próprio governo, me parece. E aí o senador Requião veio por 2 vezes muito enérgicas, uma por escrito e a outra depois ele lendo o próprio artigo nas redes, usando até de um palavrão e se colocando muito contra o manifesto, dizendo que não precisamos de novo nos unir para nada, precisamos ter proposta, né? Lembrando outras vezes que o Brasil já se uniu para muitas coisas e acabou se fazendo o 6 por meia dúzia ou 6 por 5 até. Nesses últimos dias, a impressão que dá pelo comportamento do Supremo é que o pano quente e a turma do deixa disso parece que estão em alta. Quando é que isto volta novamente a, vamos dizer, a seara das manifestações mais ruidosas, hein, Falco? Ô Marcelo, se isso fosse uma partida de xadrez, eu diria para você, que é uma paixão minha, o xadrez, eu diria que é hora de avançar os peões, né? E até os cavalos. Porque você tem, na realidade, 3 blocos, né? Você tem o bloco governista, né? Que esse bloco foi o eixo de posições que o general Mourão colocou e o presidente da República colocou também, esse bloco de posição, ou seja, criminalizar as manifestações, permanecer com essa política belicista, de confronto com a população, sem oferecer alternativas, seja econômicas, seja políticas e sociais para o país. Mas você tem um bloco que surgiu com esse processo, que eu acho que o manifesto foi uma coisa disso, porque inclusive os financiadores desse manifesto, Marcelo, e eu não sabia no programa, se não teria dito aos ouvintes, foi a Neca Setúbal do Banco Itaú, entendeu? E foi o dono da Ambev, entendeu? Que financiaram a publicidade desse ali. Bom, e esse bloco, né? E esse bloco, ele está numa posição de mais ou menos o seguinte: ameaça, claro que sempre pela imprensa, apoiar o impeachment, até o cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. E, ao mesmo tempo, procurando uma composição, para ver se sobra alguém do lado de lá para sentar e conversar, para ver uma alternativa. Em suma, o que eles querem é uma alternativa sem povo, um bolsonarismo sem Bolsonaro. Entendeu? No máximo, trocar um Guedes por um Armínio Fraga. Entendeu? E umas perfumarias mais ali. Então, você tem esses 3 blocos ali agora. Então, eu diria, porque o Bloco Popular, para citar o Assis Valente, né, tá na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Tá não? Tem que dizer que veio. Tá não? Não adianta ficar escondido debaixo da cama, tá não? Com medo disso, com medo daquilo, é hora de ir para a rua. Tá não? Ir para a rua e acho que as oposições, eu penso que isso é uma questão que o senador e o governador Requião foi muito feliz, tá não? Tem que apresentar seus programas, tem que apresentar suas propostas para a sociedade, tá não? Porque isso é que as pessoas estão querendo também escutar, né? Eu penso que você tem esse bloco. Enquanto esse bloco estiver ali, tá não? O lado de lá, o lado do Bolsonaro, ele está quieto, botaram uma focinheira nele para ele não rosnar, não morder ninguém nesse período. Esse pessoal ali do meio tentou fazer esse movimento e o Bloco Popular foi para a rua. Quer dizer, então, no desempenhar desses papéis é que a crise vai. E nós temos também, assim como o Trump, um encontro marcado com a crise econômica e social. Tá, não? Que os números que eu tenho falado aqui no Vox Mundi, meio quase como uma voz assim, um tanto quanto isolada da maioria,
Então vai bater 10%, a queda do PIB, a queda da produção industrial esse mês bateu 18,5%. Tá, não? Então nós temos uma crise social que ela vai fermentar. E quem é isso? É dessa fermentação é que as alternativas políticas vão ter que ser mostradas. Sim. Ô Falco, deixa eu te fazer uma provocação final que talvez tenha nascido lá no nosso último programa. E esta semana eu vi uma frase também fora do programa, neste mesmo sentido, esta provocação que lhe faço agora. Este todos juntos, ele não vem no sentido de vamos todos juntos mudar o governo. E depois de mudar do governo, bom, aí cada um luta pelo seu. Ou seja, não é hora de se mostrar proposta, é hora de se trocar o governo. Algumas vozes têm falado neste sentido. O que está errado nisso, hein? Bom, Marcelo, a primeira vez que se tem no Brasil, a única vez que teve um histórico de frente ampla na frente da ditadura, perante a ditadura e uma proposta de frente ampla, os 3 membros dessa frente ampla sentaram para conversar. E eu estou falando de Carlos Lacerda, que foi golpista e se propôs a fazer parte da frente ampla, inclusive ele defendia a frente ampla, João Goulart e Juscelino Kubitschek. A aliança é feita entre chefes políticos, tá não? De baixo para cima, a única coisa que eu sei que vem é formigueiro, tá não? Se os chefes não sentarem, não selarem um acordo, então essa proposta que está aí, eu não vejo isso como... É uma alternativa seguinte, esse pessoal que está aí no meio, eles querem dar um jeito de tirar o Bolsonaro, mas sem o povo participando. É essa que é a posição. Só que isso também é impossível. Acho que isso é um pouco um impasse político que nós estamos assistindo nesses dias. Muito bem. Faltou dizer alguma coisa nesta edição que você gostaria de sublinhar? Eu penso que nós ali, acho que desenvolvemos ali, fiquei devendo e que no próximo eu fiz ali um leve comentário, nós precisamos nos dedicar a esse tsunami econômico mundial que está por vir, tá não? E que o Brasil está no meio dessa tsunami. Tá não? Eu penso que no Brasil não se tem ideia disso que está vindo aí e vai bater aqui em agosto, setembro, isso chega aqui. Então, nós precisamos estar a par do que realmente está ocorrendo na economia mundial. Talvez esse esteja um tema para a gente tratar no próximo Vox Mundi. Tá certo. Falco, muito obrigado. Uma boa noite. Até a semana que vem. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da RW Brasil. Até a próxima. Muito bem. Está aí, chegado então o final do nosso Vox Mundi desta semana. Tratamos de bons assuntos, né? Acho que fizemos um bom desenho do que anda acontecendo por aí, aqui no Brasil e lá fora também. Que é tudo, na verdade, a mesma coisa. Nós voltamos com bons assuntos, boas pautas na próxima semana. E olha, na terça, antes do Vox Mundi, na terça tem Caleidoscópio, reunindo os craques aqui também dos assuntos macro. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós ficamos agora aqui colecionados este programa aqui lá no canal do YouTube e na própria página especial do Vox Mundi na rwbrasil.net. Muito obrigado, até a próxima.